É um prazer estar aqui com vocês, discutindo aí, né, esse nosso novo desafio, para não dizer elefante branco, novo desafio chamado o novo CPC, e é uma oportunidade também de ter um contato entre o primeiro grau e o segundo grau, por assim dizer, na assessoria, né, que vocês que tanto veem aí as nossas sentenças, né, aí agora já vão identificar como é que é a sentença, a pestinha que está proferindo, no caso, né, a magistrada, ora aqui presente. Então, o novo CPC tinha muitas expectativas com relação a ele, especialmente no modelo inicial, projeto inicial que tinha sido o projeto do ministro Fux, no sentido de que ele traria maior celeridade, maior rapidez, né, maior efetividade no desenvolvimento dos processos judiciais, né. Após a promulgação do novo CPC, quando se viu que aquele projeto original do ministro Fux tinha sido alterado, e muitas dúvidas e questionamentos surgiram se esse projeto, da forma como ele foi, do novo CPC como ele está, se ele realmente se traduziria em efetividade. Bom, o que eu posso dizer assim, sobre a experiência do primeiro grau até agora com o novo CPC? No primeiro momento, nesse momento atual, o novo CPC tem causado, no primeiro grau de jurisdição, perplexidade. Ninguém sabe o que fazer. O juiz está se sentindo muito bem porque ele faz como ele acha adequado. E os advogados, até o presente momento, têm dito, certo, doutora, claro, com certeza. Qual é o artigo mesmo que a senhora... A senhora não se lembraria, por acaso, qual é o número do artigo antigo? Só para a gente se localizar aqui. Tal. Então, até a gente conseguir pegar o pé, né, vai demorar um pouquinho. O que tem se usado muito são as tutelas. Né, as tutelas de urgência já foi, logo que saiu o novo CPC, foi que imediatamente os juízes já começaram a deferir e ter um pouco mais de atenção, porque os requisitos já não são mais os mesmos, né? Que não precisa mais se reportar a verossimilhança do direito, né? Um juízo de probabilidade na tutela de urgência, probabilidade e de periculo in mora, né? Sem precisar mais haver aquela referência à verossimilhança. E agora que nós já estamos na fase das provas, né? Então, tem se usado muito os artigos do novo CPC sobre a questão probatória, né? Então, a questão que vai chegar e vai repercutir aqui para vocês no tribunal, os magistrados têm aceitado, alguns magistrados têm aceitado a prova emprestada, independentemente do consentimento da parte contrária, né, porque no novo CPC diz que o juiz poderá aceitar a prova emprestada desde que submetida ao contraditório. E o que se entende por este contraditório? Né, simplesmente apresentar a prova para a parte contrária? Ou é o fato que a prova foi produzida com a parte ré, ou seja, quando ela foi produzida, havia o contraditório da parte ré? Ou só o contraditório ali com relação à prova apresentada? Não sei se vocês estão me fazendo entender da prova emprestada. É a ata de um outro processo, tem as testemunhas, foi produzida contra a empresa. Quando foi produzida contra a empresa, no outro processo, houve o contraditório, porque no outro processo a empresa, né, fez as perguntas sobre os fatos, sobre a função, etc. Só as peculiaridades do caso do autor, aquele do outro processo, aqui são diferentes, né? Ou se é só apresentar a ata ali, a parte se manifestar sobre a ata, que ali está feito contraditório, enfim. Também se tem feito a distribuição do ônus da prova trocado, né? Dá-se um despacho e disse quem que vai provar o ônus da prova. Determinado o pagamento dos honorários periciais pelo princípio da aptidão, né? Porque também o novo CPC autoriza que faça a distribuição de ônus da prova diferenciado, né? E, então, o que se tem tido muito assim, são questões ainda de prova. E agora, então, esses processos estão entrando na fase de decisão. Muito bem. Estão entrando na fase de decisão. E aí, então, o que acontece? O que acontece é que tem aqueles artigos 9 e 10 do novo CPC, né, que determinam que o juiz, se ele quiser dar um entendimento, tiver uma fundamentação diferente, uma proposta diferente de solução do litígio, ou se ele tiver alguma coisa que ele está pensando que não tenha sido discutido no processo, ele tem que dar vistas, né, às partes para se manifestarem. Até o presente momento, quem tentou fazer isso foi o Dr. Silvio Barchechei, meu colega lá em Blumenau.
Ele falou para mim, Desirê, tinha um caso lá, e eu assim estava na dúvida se a melhor solução não seria uma terceira solução que não foi discutida aqui entre as partes, era um problema de reintegração. Aí eu dei para ele o famoso dei o despacho piu-piu. Alguém sabe o que é o despacho piu-piu? Não sei se é da época de vocês, aquele desenho animado que tinha aquele passarinho amarelinho, que ele aparecia e dizia, acho que vi um gatinho. Então, aí o Silvio deu um despacho piu-piu. Acho que vi uma solução diferente. Acho que tem alguma coisinha aí. E deu uma confusão tão grande que ele acha que nunca mais vai proferir nenhum despacho. Porque aí um advogado disse que ele estava antecipando o julgamento do mérito, o outro advogado disse que ele estava sendo parcial, o outro advogado disse que ele estava sendo suspeito, o outro advogado estava obstruindo a possibilidade de conciliação ante a antecipação de julgamento de mérito. Enfim, deu uma confusão tão grande que ele disse que nunca mais vai proferir o despacho piu-piu. Aí eu falei para ele, eu te disse, Silvio, que o melhor era você fazer que nem o doutor Reinaldo Branco de Moraes. Vocês já tiveram aula, né, com ele? Põe tudo no embargo de declaração. Põe lá, que nem eu. Eu faço assim. O doutor Reinaldo, para resolver esse problema do despacho piu-piu, disse que fez 2 páginas na sentença. Né? Eu ainda não vi bem a fundamentação dele, que ele instituiu um processo. Eu só coloquei assim. Artigo 9 e 10 do novo CPC. Se os advogados acharem que eu decidi de acordo com algum fundamento surpresa ou alguma coisa sobre as quais eles não tenham se manifestado, eles deverão apontar nos embargos de declaração, dizendo se querem produzir provas. Né? Para que o juiz possa, então, se retratar. Né? Até porque aí, né, eu penso que talvez isso resolva esse problema de meio que querer antecipar o mérito por alguma razão e o advogado achar que você está, digamos assim, antecipando o mérito. Né? Então, na verdade, o embargo de declaração acabou adquirindo uma outra função, né, porque, na entendimento do doutor Reinaldo, talvez fosse o melhor momento, o momento mais adequado, né, fosse o procedimento mais adequado, segundo o doutor Reinaldo, talvez fosse atribuir ao advogado a apontar, né, apontar, e que talvez fosse mais adequado, então, que depois que o advogado apontasse, então aí o juiz fosse realizar o saneamento do processo, já em embargo de declaração, mudando a decisão, se ele achar que é o caso de mudar, mandando fazer provas de novo, se ele achasse que era o caso de fazer. Enfim, resolver, então, no embargo, que ficaria melhor do que no meio do processo, no curso do processo, ficar, digamos, antecipando, através de despachos piu-pius, né, possíveis decisões. Então, é assim que nós estamos procedendo. Como nós não sabemos como o 2º e o 3º grau ainda vão se comportar, então nós estamos fazendo, e por enquanto os advogados não têm reclamado. Aí vocês vão perguntar, doutora Desirê, quantos advogados já nos embargos de declaração disseram que a senhora fez questão surpresa, etc. Um advogado que ele entendeu ali que ele, como eu usei a palavra sob pena de preclusão, né, que devia apontar, ele apontou tudo que ele refez toda a defesa e apontou tudo de novo. Que ele não concordava com nada e achava que tudo que tinha sido nacolhido, então ele achou que, sob pena de preclusão, ele teria que rearguir tudo de novo nos embargos de declaração. Ocasião na qual, então, o meu assessor veio e falou, e agora? Eu falei assim, diz assim, ó, isso aqui já foi decidido na folha tal, isso na folha tal, e aí tu vê se tem ali alguma coisa que a gente não, né, que a gente não sobre o qual a gente não se pronunciou e que fosse importante, então, para o deslinde da questão. Pois então, eu só gostaria de dar uma notícia para vocês, né, de o que tem acontecido e como é que tem sido a aplicação do novo CPC pelos juízes de 1º grau até agora. Então, muita coisa com relação às tutelas de urgência, muita coisa com relação à questão probatória, né, e alguns problemas com relação à sentença ainda, com relação a essa questão do despacho piu-piu, uns experimentam, outros não experimentam, ninguém cindiu o mérito, né, porque pode-se julgar uma parte do processo. Né. Alguns advogados já até quiseram pedir, mas a gente está até conversando com eles, né, se vocês quiserem pedir, então já falo dois processos separados. Né. Porque a audiência está só para o ano que vem. A senhora já podia julgar que fazer uma sentença e já julgar essa rescisão, né? Porque a rescisão é só matéria de direito. Pelo novo CPC você pode cindir, né? Fazer 2 sentenças no mesmo processo. Uma sentença quando a matéria é só de direito,
e uma sentença depois, quando tiver, porque se tiver uma parte do processo que tem que instruir e tal. Aí nós combinamos que, em princípio, nós não vamos cindir. Até o doutor Silvio queria cindir, né? Porque o número também de sentença dobra, né? Mas, teria que ter 2 depósitos recursais. Foi o que eu ponderei para os advogados. É um depósito ou 2 depósitos? São 2 sentenças? Aí, como é que nós fazíamos para operacionalizar? Se fosse num processo normal, extraía uma carta de sentença da primeira parte do processo, né? E mandava lá para o tribunal, né, com um recurso, sobe a carta de sentença, enfim, e continua com relação ao resto do processo. Faria 2 separados, 2 depósitos recursal separados, um em cada processo, enfim, tal. Mas parece que o PJE não permite, então, como, né, agora, além de sermos a boca, primeiro era a boca da lei, agora é a boca da súmula, agora também não somos a boca do PJE, né? Então, o que acontece? Não permite. Então, o que aconteceu? Também lá em Blumenau nós resolvemos não cindir, né, por enquanto, os julgamentos. Eu sugeri para os advogados, olha, são 2 depósitos recursal. Então, eu acho que porque se o notar já não faz 2 processos, então, de repente, a autora faz 2 processos, que é mais rápido, né? Porque, realmente, ficar cindindo tem problemas burocráticos, né? E tem essa questão de mais dupla despesa. Tá bom? Panorama geral, então, do que... Mas, enquanto isso, o que nós viemos tratar aqui com vocês, que eu vim tratar, é sobre a questão dos direitos fundamentais, né? E a fundamentação da sentença, que é basicamente esse novo artigo aí, o 489 do novo CPC, que especifica o que seria uma sentença fundamentada e o que não seria uma sentença fundamentada. Esse novo CPC, eu acho ele engraçado, porque ele tem umas coisas assim que parecem um pouco antigas, né? Como, por exemplo, o negócio de querer reduzir um pouco a complexidade do trabalho do juiz, né? Vinculando ele muito à questão das súmulas, né? Mas tem umas coisas meio estranhas, como, por exemplo, nesse artigo 489, também faz menção à ponderação dos direitos, né? Que seria uma questão da pós-modernidade, né? Do pós-positivismo, né? Ponderação de direito, ponderação de normas, ele fala, ponderação de normas, sendo que as normas são regras e princípios dentro de um pós-positivismo. Então, tem, assim, algo, ao mesmo tempo que é limitar a atuação do juiz, né, vinculando o juiz às súmulas, e, ao mesmo tempo, permite que o juiz faça a ponderação de normas numa perspectiva pós-positivista. Então, o novo CPC é pós-positivista, o novo CPC não é pós-positivista. Para a gente poder entender bem do que se trata essa discussão, nós vamos ter que dar uma voltada no tempo. Não sei se vocês já são dessa época do paradigma da modernidade, não sei se na faculdade já tiveram isso, o pessoal aí pode me dizer se já teve ou não. Questão do paradigma da modernidade. O que nós vivemos hoje? Nós vivemos esse paradigma aí, que se chama paradigma da modernidade. Esse paradigma começou com um dos grandes expoentes, é o René Descartes, que tem esse livro, O Discurso sobre o Método. Quais são as 2, 3 coisas mais importantes que o René diz aí nesse livro? A primeira delas é que penso, logo existo. Isso significa o que na prática? Significa a instituição da racionalidade. A racionalidade é a característica da nossa modernidade. É a razão contra a emoção. Para nós vale muito mais a razão que a emoção. Vale a razão mais do que a religião. Nós somos uma turma da razão. O juiz deve dar as suas decisões de forma racional. Nós vivemos ainda neste paradigma. Outra coisa que o Descartes falou também é que penso, logo existo, logo a razão é que predomina. Outra coisa que ele falou foi que, como é que eu chego a essa conclusão? Eu posso usar um método. E qual é que é esse método? É um método dedutivo. Ou indutivo. É um método científico. É um método através do qual a verdade se chega por raciocínios, né, de exclusão. Até quando eu chego a uma conclusão, sendo que essa conclusão, ou seja, as verdades são sempre provisórias, que é basicamente método científico. Como é que uma coisa é científica? Que ela vai sendo testada, né, vou tentando refutar ela. Enquanto ela subsistir, ela é uma verdade. Se ela conseguir ser refutada,
ela não mais se constitui uma verdade. E tem um método para isso, que é o método científico. E a outra coisa que o Descartes fez foi colocar o ser humano na centralidade. Né? Porque a única certeza é que eu penso, logo existo. Portanto, Deus existe? Não. Sei. Porque a única certeza é penso, logo, pelos métodos, né? Pelo que eu posso sentir pelos meus... Se eu tirar meus olhos, eu não vejo. Se eu tirar... Ele fala assim, se eu tirar minha mão, eu não sinto. Se eu tirar minha pele, eu não sei se está quente ou está frio. Então, qual é a única certeza que eu tenho? A única certeza que penso, logo existo. Né? Isso é um escândalo, né? Porque a única certeza devia ser que existe Deus. Não que ele pensa, logo existe. Todas essas três questões estão até hoje aí. Gente, então, é isso aí. É o homem no centro, né? É a questão dos direitos fundamentais da dignidade da pessoa humana, no centro e no topo. Né? É a questão da razão como fundamento e a questão do poder da ciência dentro da modernidade. Modernidade, que surgiu a partir de Descartes, ela funciona em dois pilares. Né? Dois pilares básicos. Um pilar de regulação, a partir do qual se criou as regras das instituições, né? E um pilar de emancipação, que seria o pilar através do qual as pessoas deveriam se libertar, né? Que elas deveriam evoluir, que elas deveriam enriquecer, que elas deveriam... O que se criou a partir daquilo? A primeira coisa que se criou foi, no pilar da regulação, o princípio do Estado. Né? O Estado foi criado, na época tinha apenas o soberano, que pintava e bordava, fazia o que queria. O Estado foi criado como um garantidor dos direitos das pessoas, principalmente o direito à liberdade e à propriedade. Né? Sendo que o Estado passou, então, até essa racionalidade moral e prática, né, que seria o monopólio da produção e da distribuição do direito. Esse é o nosso modelo que nós temos até hoje. O outro modelo é o princípio do mercado, que tem a racionalidade da técnica e da ciência. Né? O homem é egoísta e busca pelo trabalho a sua riqueza pessoal. O trabalho gera riqueza. O homem troca os produtos no mercado. Nós temos, então, a lei de mercado, onde todo mundo é igual no mercado. Né? E pergunta para vocês que eu tenho: trabalho gera riqueza? Sim ou não? Para quem? Então, exato. Então, né? Na verdade... Claro, hoje o que nós temos é que todo esse paradigma da modernidade está muito em crise, está um colapso. Então, eu estou contando para vocês como ele surgiu. Né? Porque o que acontece? O que acontece é que o trabalho gera riqueza. Mas o que as pessoas perceberam? Que elas estavam trabalhando como costureiras 19 horas nas fábricas e cadê a riqueza? Não tinha. Recebiam aquele salário. Por quê? Por causa que tem um segredinho no modo de produção capitalista, que vocês todos sabem, que é a apropriação do trabalho por um terceiro, que é o empregador. Então, a riqueza do trabalho produzido vai para o empregador. E qual é que é o que é pago para a pessoa? É o salário. O que é o salário? É o preço, a contraprestação tá na CLT, mão de obra, né? Só que o que é mesmo o salário? É a contraprestação pela mão de obra, mas qual é o valor? O valor está na Constituição. É o suficiente para garantir as necessidades da vida da pessoa, etc. Né? Só que quanto é que é o salário? Só que não é só isso. Só que não é só para garantir as condições de vida da pessoa. É para garantir as condições da vida da pessoa em determinada classe social. Então, qual é o salário de uma costureira? O preço do trabalho dela? R$800. Porque isso é o que tem que se pagar para que a costureira possa ter vários filhinhos costureirinhos, e que ela possa manter a sua vida de costureira. Não é para dar muito estudo, só o suficiente para ela reproduzir a... É bem cruel. Por que o vendedor nunca vai ficar rico com a comissão? Porque comissão não é lucro. Comissão não é lucro porque, seja qual for o valor da comissão, o salário
né? O que vai ser combinado de comissão vai ser alguma coisa que seja ajustado o suficiente para nunca passar nos 3.004. Porque isso é o suficiente para reproduzir a classe dos vendedores. Do vendedor casar e ter vários vendedorzinhos. Então, ele tem que trabalhar 10 horas para tirar 4.000. 12 horas para tirar 4.500. Por causa que ele só recebe por hora, de acordo com as comissões. Mas ele nunca vai tirar mais que isso. A exceção que nós temos, né, uma exceção que nós temos, que eu tenho notado ultimamente, é o bancário. Né? Porque o bancário, por incrível que pareça, o capital financeiro é tão gigantesco que 1 hora de bancário, 2 pode render milhões de reais. Né? Então, agora, a última moda dos bancos foi limitar o valor das comissões dos bancários. Depois vocês vão pegar que eles só pagam até 15 mil, e depois do 15 mil, o bancário continua fazendo negócios, mas não são mais pagas comissões, porque o objetivo do salário não é gerar riqueza para a pessoa, é remunerar o trabalho de um valor que permita ele reproduzir, né, aquele classe social. Qual é o salário do assessor tribunal? Embora nós estamos no governo, né? É o suficiente para vocês terem os filhos no colégio, tal, conseguirem reproduzir, né, vários assessorzinhos. Sendo que, como vocês já são uma classe mais elevada, né, considerada no nosso país uma classe mais elevada, vocês vão ter acesso também a outras funções intelectuais. A função de vocês é reproduzir vários intelectuaizinhos. Né? Então, de tal forma que para o filho de vocês é muito menos difícil ser um intelectual do que para um filho de um operário, porque tudo ali, o salário e tal, conspira para ele ser continuar, o salário que é pago, né, é o suficiente para ele reproduzir uma classe social. Claro que a nossa Constituição ela é de inspiração social, né? Então é evidente que não está ali, o salário mínimo é o suficiente para você reproduzir essa classe social. Mas isso quem denuncia é, obviamente, Karl Marx. Né? Karl Marx, que ele é atualíssimo, não pelo marxismo, porque o marxismo é outra coisa, a segunda parte do Karl Marx, mas pela primeira parte do Karl Marx, que é a parte que ele fala sobre a famosa exploração do homem sobre o homem, né? Que é muito bonito. E a gente vê incríveis exemplos de direito de trabalho, são muitos. Né? Por exemplo, a questão da alienação. Quem poderia falar sobre a alienação, o efeito maléfico da alienação? Bem bacana. É assim, a pessoa é o funcionário da Mercedes. Né? Como o salário dele é só o suficiente para reproduzir, né? Ele é um operário da Mercedes. Como o salário que ele recebe para ser operário da Mercedes é só o suficiente para reproduzir mais operários da Mercedes, quanto que ele recebe? Uns 3 ou 4 mil, 5, porque é Mercedes, enfim. Todo dia ele alisa um carro Mercedes. Quando é que ele vai poder ter um Mercedes? Nunca. Nunca. Porque não é para gerar a riqueza dele, é para gerar o salário, para reproduzir os, né, funcionários da Mercedes. E isso é terrível, uma violência, se chama violência simbólica. A pessoa construir com as suas próprias mãos uma coisa luxuosa, da qual ela nunca vai poder ser proprietário. É uma violência. É a prova de que o fruto do trabalho é expropriado do trabalhador, porque é ele que produz, mas é outro que leva os louros. E aí o que faz? Muitas empresas adotam várias medidas de redução da alienação. Né, da alienação. Como, por exemplo, muitas empresas vendem a preço de custo ou com desconto. Né, os produtos, tipo a Marisol, todas elas vendem aquelas roupinhas da Lilica que a costureira passa o dia inteiro costurando, né? E as costureiras não têm dinheiro para comprar a roupa da Lilica, né? Porque é R$ 150 uma casaquinha. Então, eles fazem assim, né, as empresas, né, fazem com as coleções meio já fora de saída, dão um desconto. Né? Muitas, assim, dão muito desconto para as pessoas comprarem roupas e carros, e é bem comum, né? Ou às vezes até dão peças, né, para os trabalhadores, porque o trabalhador ele tem orgulho do que ele produz ainda por cima, né? Ele não produz para si, produz para outro, recebe só aquele salário e ainda tem orgulho e gosta de ter as coisas da própria empresa que ele produz, porque ele que faz, né? Ele vê ele próprio dentro daquele produto, né? Só que com relação à Mercedes, infelizmente, não tem como, né, dar um Mercedes para o funcionário, isso é fora de cogitação. É só o chaveirinho, né? Então, eu vou compensar a empresa vai tentar compensar com outras coisas, né? Por exemplo, um plano de saúde um pouco melhor, né? Um clube social assim para os trabalhadores, festa dos trabalhadores, etc., né? Para dar assim aquele orgulho de ser funcionários Mercedes, né? E tentar atenuar um pouco aquele problema de ele nunca vai poder ter um Mercedes nunca na vida dele. Então tá, esse princípio do mercado foi criado, olha só,
Quando ele foi criado, o homem tem necessidade de relacionamento social e busca no mercado a felicidade. Ele foi criado com a ideia de que o capitalismo seria um sistema perfeito que se resolveria sozinho, né? Que seria um sistema onde não havia exploração do homem sobre o homem, era um sistema onde o trabalho geraria riqueza. Isso é totalmente falso, né? Não é o que tem acontecido. E o que aconteceu? O mercado, o capitalismo é libertador, pois o homem pode manifestar sua natureza, que é essa natureza para o mercado, né? Pois pelo trabalho e pelas trocas do mercado pode gerar riqueza. Esse é o Adam Smith. Tá? E pelo trabalho não gera riqueza, não é para si, pelo trabalho só, né? Até já vou aproveitar para falar da nossa facção, já que eu estou aqui. Aí dizem que a moça que tem uma máquina de facção, uma máquina de costura, ela é empresária, né? E aí o que acontece? O que acontece é que isso até pode ter sido uma realidade quando ela tinha liberdade para cobrar o preço. Por exemplo, R$10 por uma bainha, né, R$20 por um... Mas agora não é o que acontece. Agora ela tem uma máquina e ela é descentralizada do centro de produção. Aquela bainha pela qual a gente paga R$10 ali no shopping, eles pagam 5 centavos ou 10 centavos nas facções em Blumenau. De modo que, qual é o rendimento da moça que tem uma máquina de facção? R$1.000. Qual é uma maquinazinha de costura, né? E qual é que é o salário da costureira? R$1.000. Então, o preço dos produtos que elas produzem é calculado de tal forma que aquilo ali seja só o suficiente para elas reproduzirem a classe social das costureiras. Sabe qual é a chance delas ficarem ricas e virarem empresárias de verdade só com aquela máquina ali? Zero, porque não é possível, trabalhando 10 horas diárias, tirando R$1.000 por mês, você vire uma empresária. Para a senhora que conhece o setor, então isso é uma matéria que a gente sempre vê, e o diferencial na análise é quando ela presta serviço para mais de um empregador, que não são do mesmo grupo. Como é que funciona? Se é para um só, esse único tomador dos serviços dela pode estipular um valor por peça, como a senhora comentou. Mas se forem vários? Não tem muita diferença, porque não é a mesma pessoa que faz. O que acontece? Aí, em vez de ter um trabalhador, ela reúne 5. Porque aí tem 3. E aí cada um ganha R$1.000. Porque o que acontece? Para ela virar uma empresária, ela precisaria ter capital. Porque o que é o empregador? É aquele que reúne os meios de produção. E quais são os meios de produção? Capital, dinheiro é o primeiro meio de produção. É a pessoa que tem capital. O segundo, os meios de produção. E o terceiro, condições de ter força de trabalho que ele mesmo remunera com o seu próprio capital. Então, o que ela precisa fazer para ela virar uma empresária? Ela precisa conseguir um empréstimo bancário, botar 3 ou 4 funcionários ali trabalhando, né, em 3 ou 4 máquinas, né, e conseguir, né, aí começa a crescer a facção, né, e conseguir, ela administrando aquilo ali, né, aumentar um pouco o preço que é pago, né, o preço que é pago. Né. Então, aí ela consegue ter algum poder de barganha junto ao mercado e virar uma facção média. Só que grande parte algumas empresas boas de Blumenau, elas realmente já têm contratado algumas facções médias. Facções com 40, com 50, com 60, com 100 empregados, né? Que sai mais caro, tá? Porque o que acontece? Você tem um poder de barganha maior e como a pessoa tem que arcar com os custos previdenciários, o preço não pode ser 10 centavos a bainha. Né? Começa a ser Mas é por causa que, como as condenações têm sido muito fortes, as empresas têm um maior porte, tipo Hering, Karsten e tal, elas têm, assim, uma boa parte elas têm descentralizado para facções médias. Mas o que acontece? Na facção pequena, ela acaba, que é só a pessoa com a máquina, sem ter dinheiro para comprar as máquinas e tal, ela acaba chamando umas 3 ou 4 amigas lá, aí senta tudo junto ali e costura até cair, né? Ou os filhos. Né? Então, o que acontece é que tu tem que perguntar lá para ela na hora, talvez eu já até fale, nossa, não perguntar quanto é que tu tirava por mês como dona da facção, né? Aí, se ela começar a te dizer, olha, era R$4.000, R$1.000 para cada um, tu vê que ali tu estás diante, na verdade, que ali, tecnicamente, seria mesmo uma relação de emprego a domicílio, né? Mas aqui em Santa Catarina, como nós reconhecemos a terceirização como regra, nós aceitamos essas terceirizações, né? Apenas imputamos a responsabilidade subsidiária
para o tomador de serviço. Que é o pedido que as empresas estão fazendo, né? Porque o que acontece? O TST está reconhecendo a relação de emprego. Ele não reconhece só a responsabilidade subsidiária. Ele quer que seja aquele vínculo ali seja reconhecido, porque tecnicamente é um empregado a domicílio. Se aplicaria o item 1, né? E aí o que acontece? O que acontece é que o TST está fazendo isso direto, por isso que o Supremo deu uma suspendida nessa história das terceirizações. E aí mas aqui em Santa Catarina nós não chegamos a ter esse problema, porque nós já reconhecemos, né? Dificilmente, aqui não tem nem pedido de reconhecimento de vínculo direto, e sim somente de subsidiariedade. Aí, pelo menos, a subsidiariedade vai. Então, o que aconteceu? Esse modelo ele vai construir, então, essa questão toda, então, que é o capitalismo ele não é racional. O capitalismo, ou o mercado, né, ele tem regras próprias, né? Ele é extremamente cruel e ele é totalmente irracional. Ele transforma tudo em mercado, objeto que pode ir para o mercado, inclusive o próprio corpo da pessoa, né? Tanto que hoje em dia se discute assim com muita facilidade, né? Tipo, eu posso escolher o sexo do meu filho, como se fosse uma coisa natural, tu poder escolher o sexo do seu filho, é um produto à venda no mercado, que tu paga X, tu pode escolher o sexo do seu filho. Você nem pensa nas implicações morais, porque o que acontece? O princípio do mercado ele dominou os outros princípios, e tem uma tendência tudo se transformar em dinheiro. Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Porque nos nossos danos morais aí, realmente o mercado tende a dar uma colonizadinha e tudo que pode ser transformado em dinheiro, até a própria disponibilidade da pessoa de tempo, de horário. Né? Vou vestir a camisa da empresa, está 24 horas à disposição. Tudo que pode ser transformado em dinheiro é uma lógica que é própria do mercado, colonizou. E qual é a função do Estado? A função do Estado, que é a nossa, seria de limitar o mercado. Né? Nós não fomos criados originalmente para isso. Né? Nós somos criados para dar condições de segurança, para que o mercado pudesse existir. Então, para nós foi atribuído o monopólio da força. Como o Estado foi criado inicialmente para garantir as condições de funcionamento do mercado, né, ele inicialmente era o Estado do laissez-faire, deixa o mercado fazer o que quiser, e nós só damos as condições de segurança. Para poder dar essa segurança jurídica, criou-se a teoria da divisão dos poderes. Né? Uma só pessoa decidindo tudo era muito arbitrário. Não dá segurança para o mercado, não dá segurança particulares. Quais são as leis aplicáveis? Depende da vontade do soberano. Isso é ruim. Então, nós vamos fazer o quê? Vamos dividir o poder em 3. Então, que nós temos aí o barão, né, o Charles de Secondat, que é o barão de Montesquieu, que diz que o jeito de a gente conseguir controlar o poder do Estado e garantir a segurança aos particulares, garantir a segurança do mercado, é pegar, em vez de ter um rei só, a gente pega e divide os poderes em 3 órgãos. Né? Um poder vai executar, o outro poder, que seria da burguesia, né? O poder da Assembleia, vai legislar, e tem aí um terceiro poder, só que a função dele vai ser só a boca da lei. Ele vai verificar quais são as leis e vai aplicá-las, porque as leis serão claras. As leis, elas englobarão todas as hipóteses possíveis que existem no mundo, né? Que na época não eram muitas, né? Sendo que vai ter uma regrinha assim, ó, o que não está na lei é permitido. O que não está na lei é permitido. Então, assim, ó, a lei vai regular. E o que não estiver regulado pela lei, então, seria permitido aos particulares. Né? Então, não haveria problema do juiz ser só uma boca da lei. Né? A função jurisdicional seria de fazer apenas uma subsunção. Pegar, aí já usando o método de Descartes, né, a premissa maior, e fazer uma subsunção para a premissa menor, que seria o caso concreto. Então, isso aí corresponde ou não a uma realidade, gente? Né? Será que tudo o que não é proibido é realmente permitido? Né? Então, por exemplo, vamos começar assim. É proibido a empresa, por exemplo, fazer um curso de treinamento? Não.
É proibida a empresa ter regras assim de incentivo para o pessoal, tal, né? Programa para incentivar assim no treinamento a pessoa, ser desinibido, ser. Não. Essas regras incluem, por exemplo, para provar que a pessoa é desinibida, a empresa pode pedir que a pessoa vá lá na rua, finja que é uma prostituta e convida as pessoas que estão na rua para fazer programa? Qual é a regra que diz que é proibido a empresa pedir para os funcionários ir na rua fingir que são prostitutas? Isso é um caso real que eu já julguei. Né? Fingir que são prostitutas. Diz ainda que tinha várias pessoas passantes que aceitaram, né? O que colocou as meninas numa situação difícil, porque, doutora, ela assim para mim, eu tenho cara de prostituta? Eu falei, não, minha filha, tu não tem cara de prostituta, mas hoje em dia a gente nunca sabe, né? Porque... né? Aí elas disseram que se sentiam mal, porque, né, se recusasse a aceitar o treinamento, elas iriam provar que elas eram inibidas. E se elas aceitassem para o treinamento e na rua fingir que era prostituta, elas também ficavam envergonhadas, porque que coisa mais insólita, absolutamente insólito, né? Tinha também aí outra linha, é permitido nas empresas fazer reunião com o gerente, sim. É permitido discutir o ambiente de trabalho, sim. É permitido que o gerente ele queira melhorar o ambiente, sim. É permitido que o gerente exija que as pessoas exponham fatos constrangedores da sua vida? Para a gente se conhecer melhor. Cada um expõe o que mais envergonhou você na sua vida. Aí sempre tem aquele empregado que, em vez de dizer que o que mais me envergonha é que eu sou muito perfeito, o que mais me envergonha é que eu sou muito perfeito, que eu sou muito bom, então eu não tenho humildade, porque eu sou dessa. Em vez do empregado dizer que era isso que mais envergonha ele, sempre tem aquele empregado, né, que fala, sabe o que mais me envergonha, doutora? É que o meu marido me botou uns galhos. O que mais me envergonha, gerente, é que, né, a minha mulher me traiu com o meu melhor amigo. E aí, depois que falou, não tem como retirar, né? Resultado, fica aquele constrangimento, porque no outro dia fica todo mundo rindo, né? Aí o juiz é obrigado a perguntar para o gerente, mas o senhor tem formação como psicólogo? Não. O senhor teve alguma assessoria de algum psicólogo? Não. O senhor, né? Não, doutora, que eu queria melhorar o ambiente de trabalho. Mas aí agora todo mundo sabe os podres um dos outros, né? E o ambiente de trabalho, né? O resultado não chegou e agora as pessoas ficam chorando aqui na sala de audiência. Eu já nem pergunto o que eles contaram, porque eu não quero saber. Né, para estar chorando desse jeito, né? Então, quer dizer, né, não é tão claro assim que vai ser uma aplicação automática não é tão claro, primeiro, que o que não é expressamente proibido seria permitido, isso não é tão claro, sim. Né? Não é tão claro. Pode ser que o que não fosse expressamente proibido, mas pode ser que não seja permitido, pode ser que fosse implicitamente proibido, pode ser que decorresse de uma interpretação extensiva da norma, uma interpretação para casos não previstos, né? Então, não tem essa clareza. De onde, obviamente, que o juiz, ao aplicar a lei, ele não faz apenas um ato de subsunção, né? Ele não faz apenas um ato de subsunção. Daí porque ele tem a obrigação de motivar, porque não é, porque se fosse automático, nem precisava de juiz, né? Tinha só deveria uma maquininha que diria, entre com sua petição, aperte 1 para recebimento, 2 para... 3, introduza as provas. 4, sai a decisão, você perdeu a ação, aperte 1 para recorrer, 2 para custas. Mas, infelizmente, não é assim. Não é assim a maquininha, mas tá, daqui a pouco, né, que esse negócio de PJE. Então, rapidamente... Então, o que aconteceu, gente, dessa ideia, né, de que o juiz ele é a boca da lei e da ideia de que tudo tem que virar ciência, né, criou-se a primeira ciência jurídica, que foi a ciência proposta pelo Kelsen, né, o Hans Kelsen. Na verdade, já vem da tradição do positivismo comtiano. Que a proposta era a seguinte, é possível transformar o direito numa ciência? Porque é possível transformar a matemática numa ciência, porque 2 mais 2 igual a 4. Mas seria uma coisa que tem uma relação de causalidade e um resultado exato.
É possível aplicar métodos para conferir se 2 mais 2 igual a 4 está correto. Se tu botar 4 menos 2, que é a prova, vai dar 2. 2 mais 2 igual a 4. Então, quer dizer, existem métodos de comprovação. É possível haver uma ciência jurídica pura. Na época ainda eu tinha os mitos, né, de que a ciência é pura. Hoje em dia sabe que a ciência não é pura, né? Hoje em dia sabe que a ciência ela é muito presa ao mercado, que pode ter influências do mercado na ciência. A ciência e o mercado andam juntas, né? Por exemplo, pode ter mais interesse na produção de um remédio que outro no laboratório. Esse interesse na produção de um remédio pode conduzir as linhas de pesquisa para um lado e deixar as linhas de pesquisa para o outro. Então, hoje em dia a gente sabe, e outras linhas de pesquisa, né, deixa de lado, porque não interessa, porque queremos descobrir esse remédio, não o outro. Então, hoje sabe-se que a ciência não é imparcial. Mas, na época, se tinha a ideia de que a ciência era imparcial. E a ideia era fazer uma ciência jurídica imparcial, aplicar essa imparcialidade ao direito. Então, como é que o Kelsen faz? Ele vai analisar o fenômeno jurídico, né? E vai descobrir que o fenômeno jurídico, que é a grande sacada dele, tem um elemento que pode identificar todo o fenômeno jurídico, que se chama você sabe, né? A norma, né? A norma. E o que é a norma? A norma é um enunciado dotado de sanção. Essa é a norma. Um enunciado dotado de sanção. Matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Né? Se a pessoa comete um ato ilícito, ela tem que indenizar. Então, toda norma é um enunciado dotado de sanção. Mas qual é que é a diferença da norma para uma ordem dada de um bandido para a pessoa? Que aí o bandido chega, me dá teu dinheiro, senão tu morre. Também é um enunciado, me dá teu dinheiro dotado de sanção. Né? Esse não tem recurso. É que a diferença é que a sanção, dentro da ciência jurídica, ela é socialmente organizada. E quem é que aplica a sanção? O judiciário e o aparato de força, que é a polícia, né, e toda a organização social. Né? O que é a execução forçada? É a coação dentro da norma. Né? Sendo que o enunciado também ele é produzido de acordo com determinados procedimentos. Né? E isso se chama o estudo estático da norma. Né? Sendo que, como ela é produzida e como ela é reconhecida, se reporta a um ente produtor da norma. Né? E qual é o ente produtor da norma? O Kelsen faz a famosa pirâmide kelseniana, que o fundamento de validade de uma norma é a outra norma, até chegar a uma norma geral, que é a Constituição, que é o fundamento de validade de todo o sistema. E acima da Constituição, o que tem? Tem a Grundrecht, que é uma palavra alemã, ele estava dizendo agora também, que é a norma pressuposta hipotética. Porque o que queria dizer o Kelsen? Queria dizer que a ciência é pura, né? Então, ele não poderia dizer que acima da Constituição está o que realmente dá fundamento para a Constituição. O que dá fundamento para a Constituição, gente? É o poder constituinte originário. O que é o poder constituinte originário? É a revolução. É o pacto social, a revolução. Normalmente é a revolução, né? O fundamento da Constituição é a revolução. Né? O fundamento da Constituição francesa foi a Revolução da Francesa. Né? Há algumas teorias, assim, porque as pessoas, na época do contrato social, etc., né? Sendo que, sabe qual é que é a norma mais baixa dentro dessa pirâmide kelseniana? É a sentença. Ele também põe junto aqui o contrato. Qual é o fundamento de validade da sentença? É a norma superior que reconhece a validade da sentença, que vai na norma superior até a Constituição. Né? E por que a sentença ela é uma norma jurídica? Porque ela cria a norma para o caso concreto. Ela vai pegar a norma superior, né, e vai aplicar o caso criando uma norma para o caso concreto. Aí nós já temos uma diferençazinha. Porque antes a gente falava que o juiz só sumia. Agora o Kelsen fala que o juiz cria.
Ele cria a norma para o caso concreto. Aí, como é que ele cria essa norma no Kelsen? Ele cria essa norma dentro de uma moldura. O juiz tem uma moldura, que é a moldura da norma, e ele exerce esse poder de criação dele dentro dessa moldura. Esse ato, Kelsen determina que é como sendo um ato político. Né? Kelsen fala que, na verdade, o juiz não está fazendo a função de legislador. Porque você poderia perguntar, mas então não acabou a separação de poderes, né? Porque o juiz também está criando a norma. Mas o Kelsen diz que não. Por que o Kelsen diz que não? O Kelsen diz que não por causa que a norma é só para o caso concreto. A norma, que é a norma produzida pelo Legislativo, tem vocação geral. Né? E porque, ali naquele caso, isso é uma questão de política jurídica. Ou seja, o juiz está autorizado pela própria legislação a fazer aquela criação para o caso concreto. E ele trabalha dentro de uma moldura, né? Que é a moldura da norma. E aí, parece tudo certo, né? Será que é assim mesmo que acontece? Será que é assim que deveria acontecer? Esta é a dúvida cruel. Porque é óbvio que isso aí é extremamente criticado, né? Extremamente criticado. Por que é extremamente criticado? Porque o juiz não deveria ter poderes discricionários para criar a norma e obrigar as pessoas a nada. Ele deveria ser um pouco mais jungido à lei. Né? Ele deveria ser jungido à lei. Porque a lei, ela tem uma formação, né, que vem de representantes eleitos pelo povo. E o juiz não teria essa mesma formação para infirmar, né, ou para fazer uma aplicação discricionária de determinados conteúdos. Então, a decisão judicial seria contra a democracia. Nós já vamos voltar nesse assunto. Porque piora. Piora esse negócio dos poderes do juiz. O outro grande representante do positivismo jurídico é o Hart. Né? O Hart propõe um direito como um sistema composto de regras primárias e regras secundárias. O Hart, ele não concorda muito que o direito, que a norma, precise necessariamente da sanção. Ele acha que boa parte do direito se realiza sem sanção. Eu concordo com ele. Acho que essa história do direito precisar da sanção, muito remotamente, o direito precisa da sanção. O único direito que precisa da sanção é o direito violado. Mas a maior parte do direito, ele não se realiza no ambiente de sanção. Aliás, a maior parte do direito não se realiza nem no ambiente judiciário. Né? Por isso que é até meio arrogante dizer que são os juízes que dizem a lei, né? Porque, na verdade, a lei ela se realiza todo dia na rua. Essa semana é o tempo inteiro, vários contratos de transporte, contrato de mensalidade do teu filho. Né? Raramente os conflitos chegam ao tribunal e dificilmente você exige que o juiz aplique uma sanção a alguém. Às vezes as sanções já são resolvidas pelos próprios particulares, que eles mesmos aplicam as sanções. Né? Então, quer dizer, né, agora recentemente eu tive um caso, que era um caso de uma cooperativa para a construção de casas, que alega que era dona da obra, não era empregador lá no empreiteiro. Pensa, diz que essa lei existe desde a época do Fernando Henrique Cardoso. Isso é quando? 1994. Sabe quantas vezes eu vi essa lei? 0. Cooperativa. Aí uma advogada me explicou, doutora, foi assim, ó, as construtoras estavam falindo. Aí o Fernando Henrique veio com essa lei que podia com as pessoas constituírem cooperativas e construírem assim, casas para uso habitacional, apartamentos. Tá. Será que isso aí é empregador? Não é. Mas o que eu quero chamar a atenção é que passou-se anos sem que eu tivesse nem visto essa lei. E, enquanto isso, essa lei está produzindo efeitos, né, para milhares de cooperados que estão construindo as casas e tal. Aí fui olhar assim na jurisprudência, todo mundo, o judiciário que teve era por causa que essa cooperativa tem uma isenção tributária, né? Os tribunais tudo reconhecendo a isenção tributária. Né? Então, significa o quê? Que mesmo sem a intervenção do judiciário, ou a participação do judiciário, sem sanção nenhuma, essa lei, na verdade, se aplicou durante anos, fora das esferas do judiciário. Isso significa o quê? Que o direito, ele não é só um enunciado dotado de sanção. Isso aí
não é o que caracteriza realmente o direito. As normas, elas existem, mas não é. O direito não se realiza no judiciário. É arrogante dizer que o direito é o que os juízes dizem, porque, na verdade, o direito ele é realizado por milhares de pessoas. É isso que o Hart fala, né? Então, como é que ele propõe? Ele propõe o direito como um sistema composto de regras primárias e secundárias. As regras primárias são essas regras que prescrevem as condutas, né? E as regras secundárias são aquelas que regulam o exercício do poder e compreendem as regras de reconhecimento. O que ele propõe? Ele propõe que existem regras que definem o que é direito, que são reconhecidas pela comunidade, né? Por exemplo, direito é aquele produzido pelo legislativo. Não necessariamente alguma coisa dotada de sanção. Regras de reconhecimento são aquelas regras que definem competências legislativas, competências judiciárias, executivas. Então, tem regras de reconhecimento, regras de alteração que não tem sanção, regras de reconhecimento que não tem sanção, regras de julgamento e outras regras decorrentes da prática social reiterada. E o Hart propõe um modelo de direito mais participativo. Ele reconhece que o direito é dirigido não apenas ao judiciário, mas às pessoas. E que as pessoas também aplicam o direito, né? Então, ele questiona esse modelo do Kelsen, do direito, então, como enunciado e sanção. Ele diz que nem todas as regras precisam ter sanção. Ele questiona o modelo de que é o judiciário, que seria, né, o que é o responsável por dizer o direito. Diz que o direito se aplica dentro da sociedade, independentemente do pronunciamento judiciário, né? E ele diz que o direito, então, ele é também direcionado à comunidade. O que ele fala é que, talvez, algumas hipóteses do direito tenham uma textura aberta. O que é a textura aberta? A regra tem, assim, algumas palavras semânticas que são de difícil compreensão. Por exemplo, é proibido estacionar veículos automotores no pátio do colégio. Aí você compreende facilmente que carro e caminhão não pode. Mas para aquela bicicleta com aquele motorzinho pequeno. Ou seja, existe na própria linguagem uma textura aberta, né, que pode as pessoas não conseguirem se entender sobre o direito, nem com a regra de reconhecimento, sobre se aquela possibilidade ela se aplicaria ao caso que eles estão ali discutindo. Ocasião na qual, então, as pessoas invocam o Poder Judiciário para dizer, né, qual que é a melhor interpretação para aquele caso. Só pode botar e bicicleta. Bicicleta é veículo ou não é veículo, né? Então, as pessoas podem, né? Aí, quando as pessoas não conseguem, de forma alguma, resolver, nem pela regra de reconhecimento, que aquilo é direito, não está ali, não conseguem, né? Não tem regra primária específica, elas não conseguem se acertar, elas recorrem, então, ao juiz, para que o juiz, então, no caso da textura aberta do direito, diga, né, na textura aberta, o que é ou o que não é. Mas, ainda assim, o Hart fala que isso deve ficar na discricionalidade do juiz, né? Ó, a lei pode utilizar conceitos indeterminados, o sistema não tem como prever todas as situações fáticas. Né? Outro dia tinha lá na vara uma transexual. Demorei alguns minutos, porque o nome era hipotético, tá? João da Silva. Aí eu assim, cadê o João? Cadê o João? Não vi João. Tinha apenas uma loira exuberante, desfuziante, olhos azuis. Era o João da Silva. Aí eu engasguei, né? Aí é o senhor? Ah, sim. Mas eu prefiro que a senhora me chame do meu nome social. Jaqueline. Problema da Jaque. Problema da Jaque é que a empresa exige que ela use no crachá João da Silva. Ruim, hein? Só que pensa bem, tinha transexual quando foi criada a CLT? Não, né? Isso não. Tinha esse problema de nome social? Essa palavra nome social existiria? Não existia nome social. Era o nome da pessoa que ela nascia lá, ferro e fogo, né? Ou, né? Nem uma época a homossexualidade era até crime, que diria transexualidade, né? E se diria se aceitar esse tipo de coisa, um transexual, né? Então, isso tudo é textura aberta, são hipóteses que a lei não prevê. E aí o Kelsen diz, o Hart, né? O Kelsen já foi, porque o Kelsen, esse negócio de textura aberta, ele não discute muito, não. Ele diz que a norma ela tem que ser clara, a norma tem que, né? O sistema é só de normas,
Não tem esse negócio do direito reconhecido pelas pessoas na rua, o direito que as pessoas fazem, isso não interessa para o mundo jurídico. O Kelsen é bem estrito, ele é só um conjunto normativo. Um direito um pouco mais aberto, de regras primárias, secundárias, de pessoas fazendo direito na rua e tal, nós estamos no Hart, né? E sendo que a linguagem postura uma textura aberta. Mas a solução dada pelo Hart é mais ou menos a mesma. A textura aberta significa que há áreas de conduta que muitas coisas devem ser deixadas para serem decididas pelos tribunais ou pelos funcionários, né? Muito bem. Que também tem esse mesmo problema, quando ele fala que é os tribunais que têm que decidir, o problema da legitimidade dos tribunais para os tribunais decidirem primeiro sobre transexuais quando não tem lei. Né? Por causa que eles são apegados à lei, a norma produzida é a fonte do direito por excelência, né? Porque eles são os positivistas. Só que nós não somos mais positivistas, vocês já sabem, né? Nós somos pós-positivistas, então isso vai mudar. Nesse meio tempo, ainda teve, gente, os realistas. Os realistas é a primeira reação ao positivismo, né? Os realistas. Os realistas dizem que, na verdade, o que eles na prática observam é que o direito não é o mero ordenamento jurídico, que aquele ordenamento jurídico é só a fonte. Que o direito mesmo, eles não concordam com o Hart, que o direito das pessoas que fazem na rua, que o direito mesmo é que os tribunais dizem. Porque uma norma só vai ter valer quando o juiz disser, esse é o sentido da norma. Senão essa norma fica lá, a norma é apenas uma fonte, uma referência, e o juiz pode concordar ou discordar dela. Isso depende de vários fatores, como, por exemplo, o que o juiz comeu no café da manhã. Ele pode estar mal-humorado, e aí ele decide, essa norma não vale. Né? E saiu uma decisão assim, né? Então, claro, o juiz tem que ficar respondendo. O que é o direito, então, para eles? O direito é uma autorização dada para o juiz para aplicar força contra as pessoas. Né? A tarefa do juiz é decidir como é que ele vai aplicar a força contra as pessoas. Ele tem as leis de referência e ele que aplica a força. Né? Para o autor, o juiz não é um autônomo. Para o autor, que é o Ross, que é um realista, o juiz não é um autômato, que de forma mecânica transforma as regras em fatos. É um ser humano. Aí ele diz assim, que o que o juiz vai decidir depende dele ser um ser humano clarividente, comprometido com o seu dever social. Porque aí, como para o juiz não aplica a sanção, né? Porque o juiz é das regras secundárias, né? Né? Então o juiz são os órgãos de competência. Não tem sanção se o juiz decidir errado ou certo, enfim. Então ele vai decidir de acordo com o senso dele de dever. E como é que o povo sabe se a decisão do juiz está certa ou se está errada? Se o povo desconfiar que o juiz é vendido, corrupto e tal, a decisão vai estar errada. Se o juiz for correto, a decisão está certa. Mas e como na prática tu vê isso? Na prática tu vê isso assim, se o juiz decidir como os outros, né, seguindo a jurisprudência, ele é um juiz correto. Se ele diverge muito, pode ser que ele tenha um interesse pessoal e a pretensão dele de correção não está muito certo. Sempre lembrando que, né, todo direito é muito instável, porque nem sempre a verdade é levada para o juiz, o caso não é levado corretamente para o juiz, os advogados não levam todos os argumentos, a verdade que o juiz chega é aproximada. Então, para os realistas, né, o direito é o que os juízes dizem que é o direito, depende da boa vontade dos magistrados e do compromisso que eles têm com o seu dever funcional. O que é uma coisa totalmente antidemocrática. Tu já pensou a tua vida depender do que o juiz comeu no café da manhã? E isso é uma coisa que não pode ser aceita. Porque isso volta antes do Montesquieu. Quem fazia isso era o soberano. Já dividiram o poder em 3 para impedir que isso acontecesse, que o soberano decidisse o que ele quisesse. E agora bota para o juiz decidir o que ele quisesse, que é a eles dizem, né? A vai depender do café, se brigou com a sogra, se não brigou com a sogra, porque o direito é o que o juiz diz. E acabou. Eles dizem assim, que a fundamentação é uma desculpa. Que, na verdade, o juiz já decidiu antes. E ele vai depois, em arrimo, a fundamentação, né? Ele diz que a função do advogado é desconfiar do juiz, desmascarar que ele está com intenções particulares.
Sim, é botar o coitado do, né? Dos realistas, o Wolf Ross, de 1800, ele ainda não é tão ruinzinho, porque ele acredita no juiz honesto, né? Pior é o outro lá, o que não acredita no juiz honesto. Espera aí que eu já te passo aqui. Esse aí que a função é a função é desmascarar o magistrado para ver quais são as reais razões do processo. Né? Pensa de ser desmascarado, né? Vamos lá, deixa eu ver onde é que desce aqui. Não está descendo. Então, não está descendo, não sei porquê, não sei se acabou aqui. Ó, que pena. Dá uma olhadinha aí. Então, que não... né? Então, mas imagina uma coisa dessas, né? E outra função do advogado seria estudar a vida do juiz. Como ele é, o que ele pensa. Né? Procurar direcionar as causas para o juiz que forem mais favoráveis pela ideologia natureza. Esse é o realismo. Né? Mas o que acontece? Isso é para ser uma verdade. Isso pode até dizer que no Brasil, né, isso acontece. Né? Porque, por exemplo, teve aquele juiz lá que disse que não ia aplicar a Lei Maria da Penha porque mulher merece apanhar. Não sei se vocês acompanharam isso. Né? Pensa! Né? Como é que o magistrado que jura cumprir a Constituição diz que não vai aplicar a Lei da Maria da Penha porque mulher merece apanhar? É uma coisa assim que esse cara é o realista, né? Deve estar com uma indigestão, né? Acho que todos os advogados de maridos que batem mulher querem para se habilitar na vara dele, né? Então, o que muita gente fala, o que se fala hoje em termos de democracia, né? É que a democracia está ligada à capacidade das pessoas racionais, tipo eu e você, né? De ela deixar um pouco de lado essas tuas crenças, né? E aplicar, né, o que é bom para toda a comunidade, né? Porque eu até posso achar, mas a lei não é assim. Então nós vamos fazer o que nós aqui da comunidade combinamos, né? Ou seja, nós combinamos que nós temos que dar proteção à mulher. E a minha função é fazer com que esse acordo que nós tivemos, né? Isso aí é Habermas, né? Que isso seja cumprido, cumprido, né? Então não é uma vontade arbitrária do julgador dele fazer o que quer. Isso aí não tem, isso é extremamente antidemocrático, né? Eu acho que só foi um pedaço. Então, gente, depois que nós temos isso, nós chegamos então ao que nós estamos vivendo hoje, que se chama o pós-positivismo. Pós-positivismo. Eles ali já são um pouco pós-positivistas, né? Por quê? Porque no positivismo se dá importância à lei, né? Se dá importância ao ordenamento, às normas, né? O Hart mesmo diz que as normas servem também para a população, né? Então, que o direito não é apenas o que os juízes decidem. Então, né, que o juiz não pode fazer o que ele quer, porque é o poder dele, mesmo no positivismo keynesiano, mesmo no positivismo hartiano, ele é limitado pela lei, que seria a moldura onde o juiz iria andar. Então, e o pós-positivismo? O pós-positivismo é apertem os cintos que nós vamos voar. É uma viagem. Mas é bem bacana. No pós-positivismo, o primeiro cara que tratou sobre isso foi o Dworkin, você já deve ter ouvido. Morreu em 2013, leucemia. É a obra da década de 70. O Dworkin fala o seguinte: o direito é um conjunto de regras. Nossa. Né? É um conjunto de regras. E as regras elas devem, em princípio, ser observadas. Mas ele é um conjunto complexo. Ele é composto não apenas das normas, das regras, mas também dos princípios que informam e formam as regras. Né? Sendo que esses princípios, né, e essas regras eles têm um conteúdo moral. Não se pode afastar a moral do direito. Porque até esse momento, no Kelsey, quando se diz que a lei é um conjunto de normas dotadas de sanção, serve para identificar qualquer direito.
Para Kelsen, o nazismo é direito. Ele não era nazista, tá? Mas tu pode dizer que o direito nazista é um conjunto de normas dotado de sanção, que os juízes estavam fazendo era... Então, na verdade, o Kelsen queria fazer uma ciência não ideológica, mas era uma ciência ideológica, porque permitia às nações reconhecerem nações autoritárias, nações ditatoriais, nações com violações com direitos humanos, como nações que têm Estado de direito. Né? Porque se o direito é o sistema de normas dotado de sanção, pode ser o chinês lá, ou pode ser, né, o nazista, ou pode ser um democrático. Né? Por isso que agora se fala Estado democrático de direito. Né? O Dworkin disse que não é, que o Estado nazista não é direito, que aquilo ali não é direito. Pode ser um pré-direito, mas não é por causa que ele disse que o direito tem que ser necessariamente moral. E como é que ele faz isso? Que o direito tem que ser moral. Que a separação é só uma questão de gradação. Ele diz que o direito ele é moral porque as decisões jurídicas de uma determinada comunidade têm que ser informadas pelos critérios de justiça, equidade e devido processo. Né? Então, o que é justiça, equidade e devido processo? Todas as pessoas têm que ter um direito de participarem das decisões. Todas as pessoas têm que ter direito a ter acesso às prestações. Todas as pessoas têm que ter pelo menos uma igualdade. Né? E isso é o direito. Senão, não é direito. E aí nós vamos para o pós-positivismo. Né? Porque onde é que está na sociedade brasileira e na maior da parte das sociedades ocidentais esses valores de justiça, equidade e processo, devido processo legal substancial? Está na Constituição. Então, o que acontece no pós-positivismo? No pós-positivismo, nós começamos a reconhecer como direito, né, os conjuntos de normas e princípios, não apenas normas, princípios, decisões judiciais, todo o arcabouço jurídico, que é unificado por um princípio moral. E esse princípio moral consta da Constituição e dos direitos humanos, sendo principalmente os direitos fundamentais. A partir desse momento, os direitos fundamentais eles passam a orientar todo o sistema jurídico, de tal forma que qualquer norma, qualquer regulamento que malfira a Constituição, os direitos fundamentais, ela é considerada inconstitucional. E nós temos um direito moral. E como é que vai ser a decisão do juiz no Estado democrático de direito? Como é que é a decisão moral do juiz? O juiz, como membro do Estado democrático de direito, vai ter que tomar uma decisão, e essa decisão ela tem que se inserir dentro da moral do Estado democrático de direito. Dworkin propõe o seguinte: em se tratando de uma lei ou de uma legislação que ela esteja de acordo com a Constituição e os princípios constitucionais, o juiz, em princípio, deve procurar, na hora de ele ler, porque toda vez que ele lê, ele cria, ele reinterpreta, porque ele não é a pessoa que fez, né? Porque a pessoa que fez a lei, às vezes, já morreu na década de 60. Ele é o homem de 2015. Então, toda vez que ele lê lá aquelas palavras naquele português arcaico, né? Tipo nós que lemos a CLT de 1943, as horas de sobreaviso dos ferroviários da linha férrea, já quase nem existe mais ferroviário, né? Então, quando você relê aquilo, você vai trazer para o teu século de 2015, você tem que ler de acordo com a Constituição, de acordo com os princípios democráticos. Não tem isso de que tu comeu no café da manhã. Não existe isso. Não é legal, é ilegal uma decisão que diz que não vai publicar a lei da Maria da Penha, por causa que eu acho que isso aí não existe no pensamento do Dworkin. Não pode, não existe no direito, isso não é jurídico. Isso é ato inexistente. Porque o que acontece? Porque o direito é um conjunto de normas e princípios valorados por princípios constitucionais e pela Constituição. Então não tem como, e o juiz não tem como fugir disso aí, ele tem que aplicar aquilo ali. Ele deve fazer o possível para aplicar. Se o caso é difícil, ou seja, como o do transexual, que realmente não tinha previsão na década de 70, ele vai fazer a interpretação criativa. E como é que é a interpretação criativa? A interpretação criativa funciona assim. Ele vê direito como um livro, como um romance em cadeia. É muito bonito, é emocionante. Eu adoro ele.
É assim, é o livro, é o romance em cadeia. Cada magistrado, cada assessor, cada operador constrói um pedacinho do romance. Cada um põe um capítulozinho e um asteriscozinho, um númerozinho embaixo. Né? Por exemplo, para a nossa Constituição e os valores da nossa comunidade. Hoje não tem mais ferroviário, mas tem eletricitário. É a mesma coisa. Então, de acordo com os nossos princípios, mais um capítulozinho, né? Vai construindo. E esse romance ele tem que ser coerente. As decisões do passado têm que influenciar o futuro. Por quê? Porque com essas decisões que o juiz faz, ele está fazendo o quê? Ele tem que explicar por que os indivíduos dessa comunidade que ele convive, por que eles têm esses direitos e por que ele não tem esses direitos. Porque essas pessoas elas têm os direitos de participação nessa comunidade, têm direitos à justiça e equidade. Então, ele tem que explicar por que ele vai conceder ou negar essa participação de justiça e equidade das pessoas dentro da sociedade. Então, ele tem que ser coerente com o que já foi construído com o passado. Opa, de novo. E se, por acaso, ele achar que tem que alterar alguma coisa, para o futuro, não se trata de uma decisão isolada que eu comi hoje no almoço. Ele pega o que está no passado e altera para o futuro. Né? Como é que ele tem que fazer isso? Ele tem que verificar as premissas do passado, verificar se essa nova decisão que ele está fazendo é coerente com tudo que já se construiu, se acreditou em termos de direitos fundamentais e constitucionais. Né? Verificar se isso é compatível. Né? Ou, como diria Alex, primeiro fazer um juízo de adequação, que isso é a ponderação de direitos. Né? Depois ver se é necessário realmente alterar esse direito, por exemplo, para incluir esse transexual, se seria o caso, se isso vai melhorar a equidade e a vida da comunidade. E se for necessário, vamos fazer isso de modo que cause o menor prejuízo para as outras pessoas da comunidade que eventualmente possam ter os seus direitos limitados ou restringidos por essa decisão, que então é a proporcionalidade em sentido estrito. E aí, então, o que acontece? Aí sai um caso novo. O resultado de um caso novo. Então, para os casos, né, que as leis e normas e princípios já estão de acordo com a Constituição, né, e não há um motivo assim para você ter uma divergência com relação àquilo, você deve continuar aplicando, ou decidindo, ou interpretando de acordo, porque ele diz que sempre interpreta. Não tem como não interpretar. Por causa que tu és um juiz atualizado e as leis normalmente são velhas. Tu tem que continuar interpretando de acordo com o que já vem sendo interpretado, no sentido, se é adequado aos princípios constitucionais e os direitos fundamentais. Se já começa a ser um caso diferente que não está previsto, você vai ter que fazer um outro juízo. A tua interpretação, você vai ter que pensar, eu estou num romance em cadeia. As pessoas já escreveram várias páginas desse romance. Né? Então, agora as pessoas disseram, por exemplo, que as pessoas de pele negra são iguais às pessoas de pele branca. Eu vou escrever mais o meu capítulozinho ali. Aí como é que eu vou fazer? Eu tenho que ser coerente com o que já foi decidido. Eu não posso simplesmente dizer agora as pessoas de pele negra não têm mais direito. Tem que ser coerente. E eu tenho que ver se essa minha decisão ainda vai melhorar a situação das pessoas. Ou seja, vai dar mais equidade, mais garantias, mais direitos, mais participação. Né? Então, e o transexual? Não é a mesma coisa? Não era meio parecido? Também não podia entrar nos mesmos lugares, né? Não podia frequentar os mesmos banheiros, não podia... Né? Então, será que agora vamos botar o transexual? Né? Será que o transexual, no meu romance em cadeia, eu venho escrevendo um romance que vem reconhecendo o direito às pessoas, aos indígenas, às mulheres, né? E os transexuais? Né? Parece tão pertinho para descrever o outro capítulo, né? Vamos reconhecer o direito deles, né? O direito deles, os mesmos direitos de ir ao banheiro do seu gênero, o direito de usar o crachá com o nome feminino, porque isso vai aumentar a participação desse grupo, dessas pessoas, o reconhecimento, a dignidade, a participação, a igualdade, né? Isso é coerente com o que já foi feito para o passado, isso projeta uma sociedade para o futuro que é de acordo com princípios constitucionais e com os direitos de justiça e direitos fundamentais. E isso que é o direito, porque o direito
Ele não é apenas um conjunto de normas vazios, de legalidade vazia, mas ele é um conjunto de normas que são dotadas de um sentido e um sentido moral. E o sentido moral é dado pela Constituição. Né? E o juiz está sempre interpretando de novo. E qual é que é a razão de todo mundo querer motivação da sentença? Adivinha onde é que nós vamos fazer essa história do capítulo? Na sentença. E aí o que acontece? Aí o que acontece é que nós vamos ter que explicar, né? Explicar. Nós vamos ter que argumentar. É que são teorias da argumentação. Nós vamos ter que explicar por que é que nós estamos fazendo isso. Né, gente? Então, essa é a importância da argumentação, notadamente na aquisição de novos direitos, né? Mas também mesmo com relação aos direitos do Estado democrático, né? É também importante. E isso que se chama pós-positivismo, tá bom? Então, quando a gente está falando do pós-positivismo, nós estamos falando disso aí. Né? Nós estamos falando disso aí. E é isso que nós estamos fazendo hoje. Quando vocês põem lá, princípio, prevalece o princípio do não sei o que e tal. Tem que tomar um pouquinho de cuidado ali na questão das colisões, né? Primeiro ver se os princípios, porque os princípios, as regras para working, tudo é igual. Tudo é orientado pela moral. Até a decisão judicial se insere, tudo é direito. Não tem mais isso, direito restrito ao fenômeno da norma. O princípio vale a mesma coisa que a regra. Tem uma lei posta pelo governo. A lei é contra um princípio constitucional. O que vale? O princípio. O princípio vale mais do que a lei. Né? A lei ela é inconstitucional por afrontar o princípio. Ela pode ser constitucional para afrontar o princípio. Né? Então, o princípio do devido processo legal. Aí tem uma lei lá dizendo agora o advogado não pode mais abrir a boca. No caso, até o devido processo legal está positivado, né? Mas também não se refere especificamente a abrir a boca. Pode ficar na dúvida que há ali uma lacuna, né? Mas, por princípio do devido processo legal, o certo é tu não restringir muito a atuação dos advogados. As leis que restringem a atuação dos advogados devem ser, em princípio, inconstitucionais por violação ao princípio. Aí tu vai dizer, não, mas aí no caso é o seguinte, é que tem colisão de princípios. Porque o que acontece é que eu preciso reduzir o número de atos que os advogados falam para o processo ir mais rápido. Sendo que está na Constituição que as pessoas, faz parte do devido processo legal, o direito das pessoas terem um processo mais célere. E aí, como é que eu faço? Né? Aí você tem que fazer a ponderação. Tem que ver assim, ó, se essa lei, se você realmente aumentando o número de vezes, ou diminuindo o número de vezes que o advogado fala, você acha que isso vai influenciar? Né? Ou quanto que você acha que isso vai impactar na decisão do juiz? Ou as poucas vezes que ele fala, já podia falar tudo? Primeiro, tu vê se é adequado. Depois, tu vê o quanto é necessário reduzir a celeridade, desacelerar o processo, se isso é necessário para realmente garantir o direito do advogado de falar quantas vezes ele quer no processo. Se é necessário. Se é proporcional, que é a última, né? Tu aumenta, eu permito, como hoje está, né? Que o advogado pode falar 50 vezes, né? E eu posso atrasar o processo em 5 anos, que isso aí tem que ser adequado, tem que ser necessário para garantir o devido processo legal e tem que ser proporcional. Quantas vezes eu vou aceitar que o advogado fale no processo? Não é, né? Ou eu posso colocar algum prazo com preclusão? Né? Ó, todo mundo tem que alegar aí as coisas que acham que é argumento surpresa até tal, né? Por quê? Porque realmente, do jeito, por exemplo, que está agora essa questão de ter que abrir vista de tudo que se faz para o advogado, não está muito adequado na hora de tu fazer uma ponderação de princípios, porque se tu compromete muito a celeridade, né, não está adequado, até o próprio princípio do devido processo legal ele é mal ferido, porque quanto mais demora é ruim. Então tu tem que conciliar, tu vai ter que abrir algumas vezes para o advogado. Né, e garantir a celeridade do processo junto. Então, por quê? Por causa que os princípios constitucionais eles não são válidos e inválidos. Na hora de ponderar, todos os dois são válidos na mesma proporção. Eles não têm uma regra de validade e invalidade. Não tem o inferior, né? O superior que derroga o inferior. Eles são
Eles são ponderados, ponderáveis. Tem que ser racional e razoável. Né? E, gente, já acabou faz muito o nosso horário. Então, nós estou com um problema, porque não tem mais coisa, é isso? É só dar setinha? Eu vou pular direto. Tinha muito mais coisa para falar, mas não vai dar, porque eu já estou falando 2 horas direto. Né? Então, como é que eu vou ver se uma sentença, né, ela está correta, se ela está fazendo a ponderação correta? Né? O direito ele é uma prática argumentativa. Os discursos jurídicos se relacionam com a justificação. Na sentença, nós temos 2 tipos de justificação. Uma justificação interna e uma justificação externa. A justificação interna é o modo lógico como tu apresenta os teus argumentos. Né? No nosso sistema processual, o juiz precisa fazer a análise das provas. Né? Então, tu vai ter que admitir prova, rejeitar prova, e com base nas provas, tu vai ter que fazer a primeira exposição da justificativa interna da tua decisão com base nas provas. E a outra justificativa, que é a externa, é a justificativa jurídica. Ou seja, com base na lei, na legislação, você vai ter que, então, explicar a tua interpretação criativa. Ou seja, por que tu estás interpretando naquele sentido aquele texto legal. E isso vai permitir o controle da decisão judicial, porque todo mundo vai poder ver se a tua decisão está correta ou não, por causa que ela tem uma aspiração de correção, de estar correta ou não. Quando é que uma decisão está correta? Uma decisão está correta quando ela é compatível com os princípios e fundamentos democráticos da sociedade, consubstanciados na Constituição e nos direitos fundamentais. Uma decisão é correta quando ela pode ser universalizável, ou seja, quando ela pode ser aplicada a mais de um caso. E uma decisão é correta quando ela é coerente e congruente. Ou seja, ela é coerente com as provas produzidas, coerente com o que já foi produzido em termos de direito e congruente, de uma forma geral, com todo o caso, sendo possível de ser utilizada para outros casos semelhantes onde acontecer o mesmo fato. Gostaram dessa? Essa é boa, né? Isso significa que metade das decisões do judiciário não são decisões técnicas. A maior parte das decisões que nós tomamos no 1º e 2º graus, elas são decisões técnicas, porque na maior parte das decisões que nós tomamos no 1º e 2º grau, nós fazemos bem esse iter. Né? É feita uma análise das provas, né? E os juízes eles se esforçam para dar a melhor interpretação de acordo, né? A melhor interpretação criativa de acordo com a legislação da nossa comunidade, os princípios, as normas e a Constituição da nossa comunidade. Cedo a gente detecta quando tem alguma norma que nos parece inconstitucional. Se às vezes o juiz diz, mas o melhor é que o advogado se manifesta tantas vezes quanto ele quiser, né? Porque ele tem certeza que na ponderação dos direitos vai valer a pena fazer o sacrifício da celeridade por um outro princípio, né? Porque, na verdade, o que o Dworkin fala, né, é que o juiz tem que ser um Hércules para poder realmente conseguir achar uma resposta única, que realmente satisfaça os anseios de justiça da sociedade. Então, o que acontece é que provavelmente terão várias respostas para o mesmo caso, e elas poderão ser todas corretas, desde que elas sejam de acordo com esses requisitos, né? De ser de acordo com os princípios constitucionais, com os princípios da legislação, com o compromisso da comunidade, que elas sejam coerentes, que elas sejam congruentes, e que elas sejam decisões que possam ser universalizáveis. O que acontece é que muitas vezes, especialmente nos tribunais políticos, como o próprio Supremo, não se parece assim que nunca frequentaram universidade na Alemanha, porque isso tudo é alemão ou americano, né? Mas não é o caso, porque diz que aquele cara, o ministro Gilmar Mendes fala alemão, né? Mas é uma coisa assim que tu às vezes não vê isso aí como deveria ser no pós-positivismo, né? Por exemplo, a última decisão que me causou um pouco de espanto foi a decisão que diminuiu o prazo prescricional da FGTS para 5 anos. Né? Se tu considera o direito sociais um livro construído em cadeia, o que nós temos construído nos últimos 40 anos de direitos sociais? E que nós colocamos com a Constituição Federal de 88. Que do alargamento, né,
dos direitos. E não da diminuição dos direitos. Né? Do alargamento dos direitos. Até teve uma decisão constituinte que deu uma reduzida nos direitos, que foi na Constituição de 88, né? Mas desde a Constituição de 88, a busca é de alargamento dos direitos. Para a gente fazer uma redução de direitos, como botar um prazo prescricional para 5 anos, teria de ter um motivo, um descrime, um caso difícil. Né? E esse caso difícil simplesmente não apareceu. Né? Então, foi escrito ali um capítulo distonante dos capítulos anteriores, sem que apresente assim, um motivo de adequação, uma necessidade, seja adequado ou seja necessário, ou então proporcionar uma justificação interna ou externa, né? Simplesmente apareceu ali. Né? Aí tu pode pensar, aí o que acontece? Aí nós nos tiramos do pós-positivismo e nos julgamos aonde? No realismo jurídico, que tu fica se questionando, né? Meu santo, o que aconteceu? O que foi que deu para que agora encheu a Justiça do Trabalho de ação de FGTS? Porque todo mundo que contava que tinha 30 anos de prazo para reclamar o FGTS, agora tem só 5 anos contado da última decisão do Supremo Tribunal Federal, que reduziu o prazo prescricional para 5 anos. Né? Então, encheu o Blumenau de ação do FGTS, né? Desnecessária, assim, sem sentido, sem... Então, o que acontece é que os operadores jurídicos, eles podem ver isso aí. Né? Eles podem criticar. O que acontece é que existe, assim, às vezes, uma apatia, né, da população. Porque era o caso de ser que nem na Europa, fazer uma greve geral, né, contra a decisão do Supremo. Né? Por quê? Porque não tem uma razão para o Supremo. Porque não é assim que se faz pós. Não é assim que se faz pós. Não é assim, decidindo que nem uma louca, a biruta. Né? Tem que considerar essa história do romance cadeia. Tem que considerar a coerência com o passado, a necessidade, a adequação para o futuro, construir uma decisão coerente para outras causas, universalizável. É isso que é pós-positivismo. Né? Os princípios devem ser considerados para o futuro também, não do passado para o futuro. Então, é uma tarefa hercúlea. Significa o quê? Que o juiz ele pode decidir como ele quer? Não existe isso no Estado democrático. Chega dessa história. De vez em quando o colega diz assim, o direito é o que eu digo. Não funciona bem assim. Se o direito é o que tu diz, esse direito que tu vai fazendo ali, primeiro, alguns podem dizer que nem é direito. Outros vão dizer que aquilo ali está errado. Outros vão dizer que aquilo ali tem que ser cassado. Né? Porque não é bem assim o que tu quer. Tem que ser uma coisa, tem que ser uma decisão justificada internamente, externamente, de acordo com todos esses critérios. E isso vai dizer que ainda assim vai ter mais de uma resposta. Ainda assim vai ter mais de uma resposta. Né? Por causa que a interpretação criativa eventualmente pode comportar mais de uma resposta de o quão longe tu deve ir, né? Para assegurar o cumprimento de obrigações constitucionais, quão longe tu deve ir para os princípios constitucionais, etc. Né? Mas dificilmente vai se poder dizer que a tua decisão é errada, é particular, é uma decisão que atende interesses de um ou de outro. Né? Porque com esse teu sistema de justificativa, assim, né, você vai estar justificando para além do teu entendimento pessoal. Né? E aí o que aconteceu com os advogados? Os senhores advogados estavam meio de saco cheio. Acredito que foi isso, né? De algumas decisões judiciais aí que não estavam cumprindo muito esses requisitos, né? E então o que aconteceu? Houve no novo CPC uma limitação, um controle. O novo CPC passou a impor um controle formal da justificação jurídica. Né? Não é um controle. Tem um controle também das provas, tá? Porque é a justificação interna da análise da prova. Tem um controle da análise da prova. Mas o controle da análise da prova que foi realizada pelo novo CPC, que é a nova redação do artigo 370 ou 371, é só porque tirou a palavra livre convencimento. Então, o juiz apreciará as provas e dirá as razões de suas apreciações justificadamente. Ali não está dizendo mais que o juiz tem a livre apreciação da prova. Né? Vou até mostrar aqui para vocês. A palavra livre subiu. De certo, porque achou que estava livre demais.
Então, o que aconteceu? Sumiu. Deixa eu mostrar. Então, o controle, aquele controle primeiro, né? Mas, ao mesmo tempo, deixou 370. Então, né? Ó, 371. Está aqui em cima. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que tiver promovido, se autor ou réu, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Então, a palavra livre foi retirada. Significa, então, que o juiz deve justificar. Né? Eles não querem que o juiz seja muito livre. Eles querem que o juiz decida de acordo, né, com a Constituição, os princípios, o sistema geral do processo, e justifique a admissão de esta prova ou daquela prova. Eles também fizeram um artigo das... O livre convencimento, não. Agora é o convencimento racional, né? Porque antes estava livre, o convencimento racional motivado e justificado. Né? Na prática, não tem como evitar o juiz de apreciar a prova. Né? Eu acho que na prática retirou, mas nunca vai deixar de ser livre. Não tem como, porque ele faz uma interpretação, né? Interpretação até da prova. Né? Para vocês terem uma ideia, nas teorias suecas e teorias suíças, dizem que o juiz, na apreciação das provas e tal, se ele tiver 51% convencido, tá bom. 51% convencido de uma tese. Porque o que acontece? A verdade processual ela é reconstruída. Ela é uma verdade reconstruída. Então, o juiz não estava lá. Ele está reconstruindo, através das provas, uma realidade passada. Então, os suecos entendem que, se ele está 51% convencido pelas provas dos autos, isso é suficiente para motivar uma decisão. E não tem como estar 100%, não tem como ter certeza, não existe uma verdade absoluta. Né? Não tem como ter. Então, é engraçado, né? Nós não adotamos essa tese. Nós, no Brasil, entendemos que o juiz deve ficar 99% convencido, pelo menos. Que ele deve, pelas provas produzidas do auto, ter a certeza. Diz que tem, né? Pelas provas que ele vê, ele vai justificar o motivo. Né? De que ele tem a certeza de que aquela é a análise de prova. Aquela é a melhor justificação interna daquele processo que ele vai poder fazer. Né? E a justificativa externa, então, foi o que foi limitado no 489, que é com relação à argumentação jurídica. Não se considera fundamentada qualquer decisão, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que se limitar à indicação, à reprodução, à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou com a questão decidida. Né? Então, isso vai ser um pouco difícil, porque o que acontece? Explico para vocês, é que não sabemos como é que nós vamos aplicar isso aí. Porque o que acontece? Antes, já diz assim que o juiz poderá indeferir as provas que julgarem pertinentes e inúteis. Se o juiz pode indeferir as provas que ele julgar impertinentes e inúteis, significa que ele faz uma análise da argumentação também do advogado, né? E já vê que ali alguma argumentação ela é inútil, sobre a qual não precisa prova, né? Já limita um pouco o que o juiz vai ter que fundamentar, né? Porque se ele já indeferiu umas provas, né? Porque já considerou inútil, já fez um pouco essa avaliação antes. Quando ele faz uma avaliação do caso para justificar as provas, ele normalmente abre uma sentença explicando por que ele chegou àquela conclusão. Depois, no outro item, ele coloca: pelas razões acima expostas, aplico a súmula tal. Né? Será que ele precisa repetir 3 vezes? Né? Por exemplo, ele já examinou que a moça se encontrava gestante, né? Já explicou no relatório, né, que a moça já se encontrava gestante, né, sendo que, no caso, a proteção é objetiva. Razão pela qual defere a estabilidade. Aí, quanto ao argumento de que a empresa desconhecia o estado gravídico, aplica a súmula. Porque ele, na verdade, já explicou no andar de cima, né, na parte superior, quando ele fez a análise, que ela estava grávida, e o fato de estar grávida dá uma responsabilidade. Obriga a empresa a assegurar a estabilidade, independentemente do conhecimento. Então, não tem, quantas vezes ela vai ter que repetir? Né? Quantas vezes vai ter que repetir que está aplicando ali no caso
A súmula, porque, obviamente, que ele está... Normalmente, ele faz uma análise no início do processo, já, e nos demais capítulos da sentença, ele costuma se reportar aquela análise já feita. Então, tu considera que isso aí é só se limitar à indicação, reprodução? Ou ele fez a análise e depois ele colocou nos demais capítulos os dispositivos legais? Ah, tá. Assim. Só terminar aqui rapidinho. Empregar conceitos jurídicos indeterminados sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso. Isso aqui realmente não dá para fazer, né? Mas eu acho incrível que alguém faça, não sei como alguém faz. Isso não é coisa do primeiro grau, não deve ser coisa do segundo grau. O que são os conceitos indeterminados? São as texturas abertas. Como disse, como foi dito aqui, né? Por exemplo, no meu condomínio é proibido, estacionar carros e bicicletas. Né? Aliás, nem tem muito automotores, né? Nem tem muito conceito indeterminado, porque é automotores. Né? Mas, enfim, tu vai ter que fazer uma referência necessária ao caso. Né? Ou, tipo, considera-se tráfico de drogas a utilização de substâncias entorpecentes, que também é um conceito vago. Como é que tu vai dizer que aquela substância é ou não entorpecente se tu não dizer que a substância é ou não entorpecente? Então, eu realmente não sei qual é que é o juiz que está empregando conceitos indeterminados sem explicar o motivo. Porque não tem como. A não ser que alguém esteja dizendo assim, né, de acordo com os princípios gerais do direito, você tem razão. Eu acho difícil, porque isso não me parece fazer parte do iter de uma sentença. Né? Como a gente viu, a sentença tem o iter, né? Tem a justificação interna, a análise das provas, tem a argumentação, tem que ser coerente, tem que ser congruente, tem que ser universalizável. Então, não entendo o que seria isso. Mas se vocês verem que algum juiz, assim... Primeiro tem que ver se ele não já explicou o conceito no item anterior, né? Porque você também tem o mesmo problema desse. O juiz até falou, aplica a súmula tal, mas que ele já analisou o caso no andar de cima. Então, só embaixo só colocou os artigos. Né? Ou então só, como eu disse antes, né? Ficou comprovado que a substância... eu coloquei em cima, ficou comprovado pelo laudo que a substância era entorpecente. Né? Então, que nem eu também, que peguei um lá que saiu para fumar uma maconhinha no ambiente fora do ambiente de trabalho. Né? Foi pego pelo... não era nem intervalo, ele saiu da máquina dele, foi para o lado de fora para fumar uma maconha. Depois voltou para a máquina. Pensa, para acontecer um acidente. Né? Aí ele assim, a senhora é preconceituosa? Eu não. Porque eu fumo maconha. Falei, já desconfiava. Mas eu juro que não estava fumando no dia. Aí, né? Mas no caso... Então, não exige um rigor, né? E o empregador pegou a bituca. No caso, não interessa, porque seria uma substância entorpecente. Mas tu já faz a explicação antes, né? De verificar a justa causa. Né? Não sei se precisaria ficar repetindo várias vezes. Se é substância entorpecente, se não é. Invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão. Bom, isso todo mundo já fez, né? De vez em quando. Presentes requisitos legais define a medida. Às vezes esquece de explicar os requisitos legais. Mas realmente aí não dá, né? Realmente a gente tem que concordar que não dá. O certo é pelo menos colocar uma frasezinha ali, né? Tinha, parece que um juiz famoso que dizia assim, quando indeferia, botava uma doutrina em italiano. Quando deferia, copiava o parecer do MP. Então, também é ruim, né? Porque o que acontece? Não se refere ao caso concreto. Né? E acontece, usava mesmo o texto de doutrina para tudo, né? Sem referir o caso concreto. Também eu acredito que não é por aí que a gente vai conseguir fazer toda aquela força pós-positivista, né? Que o Dworkin queria que os juízes fizessem. O que está causando mais polêmica é o item 4. Não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo jogador. Esse é o que está causando mais polêmica. Sim. É uma tarrafa jurídica, né? Para começar, os argumentos deduzidos no processo, para começar, tem que ser argumentos jurídicos, né? Porque nem todos os argumentos deduzidos no processo são argumentos jurídicos. Eu já tive vários argumentos não jurídicos. Tipo, o Almir Pazianotto acha que essa terceirização vai acabar com o Brasil.
A Bíblia já tive várias vezes invocado. Todo invocado na Bíblia, já tive vários, né? E também já tive, assim, baseado em umas histórias assim do tipo, já tive um dizendo assim, ó, essas mulheres não param nunca de ter filhos. São umas parideiras. Assim as empresas vão todas à falência no Brasil. Pensa na litigância de má fé que levou esse ser humano. R$10.000, né? Porque eu sou do direito como integridade, né? Então o que acontece? Para minha opinião, se tu jura que tu vai cumprir a Constituição, tu és um profissional, tu deve cumprir a Constituição, tu não pode sustentar argumentação que seja contra a Constituição, e essa argumentação contra a Constituição. Depois ele veio chorar lá as pitangas do Túlio, não era bem isso. Falei assim, pô, mas precisava ofender, mas que isso, que esse argumento que falou. Tinha um outro também que colocou lá em Criciúma. Ele é doente porque ele é pobre, não come. Se comesse direito, não morasse nessa favela, né? Pensa outra litigância de má-fé na cabeça. R$20.000 de litigância de má-fé nesse caso. Depois reduzi para 5, porque a mocinha veio pedir. Isso é argumento, por isso não é nem argumento jurídico, porque ele é pobre. E daí, quando ele entrou na empresa, ele era ação. Não tinha. E depois foi um argumento de humilhação da pessoa, de redução da dignidade, de redução da... Isso não é nada compatível com a nossa Constituição. Nós somos morais, nós somos neopositivistas. Isso não é compatível. Depois que isso aconteceu um estrago tão grande por causa disso que vocês nem imaginam, porque o que acontece? A advogada foi demitida da empresa. Um novo grupo de advogados entrou e vieram marcar uma reunião comigo para me mostrar como a empresa tinha vários programas de inclusão social, que ela era incentivadora, pagava educação para os funcionários, pagava escola para os funcionários, tinha programas de inclusão, bolsa para funcionários, plano de saúde, não sei o que, não sei o que. Assim, que ela não achava assim que a pessoa ficava doente porque era pobre e não comia. Porque ela é assim mesmo, essa gente vive assim, esses pobres. Por isso que eles são doentes. Ela não achava isso, né? Ela era uma empresa responsável socialmente. Olha só a confusão que deu uma argumentação dessas. Então, esses argumentos, por mim, são argumentos que o juiz não precisa enfrentar. Argumentos que não são jurídicos, não têm relação com a causa, são opinativos. Expressam juízos de valores, argumentos bíblicos. Essas coisas o juiz não influencia em nada. Se botar a opinião ou não do Almir Pazianotto, a lei continua a mesma. Né? Então, não tem o quê? Outro argumento que eu particularmente acho que não são capazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador são os argumentos muito ultrapassados pela jurisprudência. Né? Eu já disse assim, o Supremo já decidiu há mais de 10 anos, não é para continuar colocando de prefacial, né? Eu não aguento mais isso. Tem aquela súmula 330, que já faz quantos anos? Acho que faz uns 20 anos. Pô, de vez em quando ainda aparece alguém em súmula 330 lá. O juiz devia ser proibido de ter que rebater súmula 330. Não, acho que é aquela da... O termo... Não, então a 310. É a 310. Não, a 310. A 310 é aquela do... Sabe aquela que a quitação tem eficácia liberadora geral? Então é a 330. Então falei certo. É a 330, que é a quitação dada pelo empregado no termo de rescisão do contrato tem eficácia geral liberadora, não sei o quê. Já faz, acho que, uns 15 anos que já se disse que aquilo ali é restrito às parcelas que constam no TRCT e não impedem o ajuizamento da ação judicial. Faz, acho que, uns 20 anos que já foi dito também que a comissão de conciliação prévia não é impedimento para a pessoa ajuizar a ação. Esse aí, não sei quantos anos já. Eu falei lá em Blumenau, vamos fazer um acordo semântico. Vocês querem que eu responda tudo? É assim, só respondo questões que faz 5 anos só que não foram decididas. Questão que já foram decididas há mais de 10 anos, há mais de 15 anos, superadas pela jurisprudência remansosa e... Não, pelo amor de Deus. Né? Eu sei que vocês querem mostrar serviço para o empregado, para o seu contratante, mas, né, pela Santa Maria Madalena, né? Por causa que essas teses não vão conseguir infirmar. Por causa que o que acontece? São teses, né, que já estão há muito tempo superadas pela jurisprudência. Então não adianta. Isso aí nunca vai mudar uma conclusão judicial que a pessoa podia ajuizar a ação. Dizer que a comissão de conciliação prévia tinha que ser a juiz. Porque isso aí já foi mais de 10 anos, está decidido que não. Isso aí não vai mudar a decisão do juiz. Ela é incapaz. Porque isso já faz muito tempo que já é decidido de um jeito. Não é possível que vá se mudar isso aí, né? Ainda mais hoje, porque o que acontece? O juiz tem que seguir, o item 6, quando o juiz deixar de aplicar enunciado de súmula, o juiz é obrigado a aplicar as súmulas, enunciados de jurisprudência precedente.
Né? Então, como é que vai fazer? Né? E o que o pessoal tem dito é que o que deve ser realmente rebatido, de acordo com o artigo 4, é aquela coisa que era antes do novo CPC. Não é todos os argumentos. São os argumentos que são necessários para o julgamento do processo. Ou seja, aqui cabe ainda a fundamentação sucinta. Então, se o juiz extinguiu pela prescrição, mas o juiz disse, ainda que não esteja prescrito, né, o título ele não tem validade, porque ele é nulo, se o tribunal acolhe pela prescrição, não precisa se manifestar pelo segundo. Porque é irrelevante se o título, né, se o tribunal acolher a prescrição, está prejudicado. Que é irrelevante o segundo argumento. O segundo argumento é irrelevante. Né? Não é obrigado a se manifestar sobre todos os argumentos, só sobre aqueles que poderiam infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Se o julgador acolheu a prescrição, só os argumentos relativos à prescrição. O resto tudo está prejudicado. Ele abandona os outros. Então, ele tem que responder os argumentos que são relacionados àquela tese que ele está enfrentando, que é provavelmente o que ele deve ter respondido, porque para ele poder chegar a uma conclusão, ele deve ter analisado as provas e respondido aqueles argumentos. O item 5 inclusive o STJ já decidiu assim. Pelos advogados, né? Isso aí pelos advogados. Pelos advogados, isso aí é uma reclamação de advogado em cima da outra. Parece que estão reclamando no meu ouvido. Quando eu leio assim, parece que estão reclamando no meu ouvido. Parece que estou ouvindo os advogados falar. Se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula sem identificar seus fundamentos determinantes, nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos. Isso aí também, porque, na verdade, como eu falei para vocês, o que vai ser considerado pelo tribunal? Porque o juiz ele faz aquela análise, né? Tipo, olha, ela estava gestante, né? Conforme comprovado pelo ultrassom, e né, no caso, né, não importa o desconhecimento do estado gravídico, né, isso foi comunicado. Aí o que acontece? Precisa dizer por que está aplicando a súmula ou deixando de aplicar? Né, pois já fez a análise do caso ali. Ou teria que repetir os argumentos item por item. Né, não sei se seria necessário tanto preciosismo. Né? Deixar de seguir o enunciado da súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte sem demonstrar a existência de distinção, um caso de julgamento ou a superação de entendimento. Aqui, nesse item, quer se vincular realmente o juiz, obrigar o juiz a decidir de acordo com a súmula. Né? Tanto que cabe reclamação. O juiz de primeiro grau sofre bastante. Eu não sei como é que vai ser com relação aos desembargadores. Né? Porque o juiz de primeiro grau ele já tem muita coisa. O juiz de primeiro grau já tem mandado de segurança. O juiz do primeiro grau já tem correição. O juiz do primeiro grau já tem fofoca no ouvido do desembargador. O juiz tem recurso ordinário. Né? A atividade do juiz, e agora também tem a reclamação. Ou seja, se o juiz descumprir a súmula, pode ter uma reclamação. Agora, com relação ao desembargador, não sei como é que vai funcionar. Pois então, eu acho que a reclamação, porque o desembargador não deixou de aplicar uma súmula, né, me parece assim, um pouco excessivo. De qualquer jeito, se for deixar de aplicar a súmula, recomenda-se que... Eu acho que aplicar a súmula até pode se reportar razões de cima, né? Mas pela nova regra do CPC, deixar de aplicar a súmula, realmente a pessoa deveria recomendável que a pessoa faça o distinguish. O que é o distinguish? A justificação externa pela qual ela está dissentindo a distinção. A distinção. Por que não está aplicando nesse caso? É o distinguish. Né? Aí que eu falei para vocês, que uma hora manda aplicar a súmula e na outra meio que enlouquece ali. Parágrafo 2º. Nós falamos já de colisão. No caso de colisão entre normas, o juiz deve justificar o objeto e os critérios gerais da ponderação efetuada, enunciando as razões que autorizam a interferência na norma afetada e as premissas fáticas que fundamentam a conclusão. É a ponderação.
a técnica aqui está um pouco ruim porque fala colisão de normas, né? E, na verdade, seria colisão, não sei se aqui eles quiseram dizer de colisão de princípios com regras, de princípios entre si, ou se eles usam normas com essa função de princípios. Porque nós estamos no pós-positivismo. E o que é o pós-positivismo? Pós-positivismo, o direito é um conjunto ordenado de normas, regras, né? Regras postas. O conjunto também inclui os princípios. Também inclui os precedentes. Tudo isso também é incluído também vai junto com o caldo da moral. É tudo influenciado pela Constituição e pelos direitos fundamentais. Então, o que acontece? O que acontece é que pode os princípios colidirem com as regras. Os princípios podem colidir entre si. Quando a colisão entre regras postas, aplica-se a teoria keynesiana normal. A lei superior derroga a inferior, a lei posterior derroga a anterior, a lei especial derroga... Porque o conflito de regras se resolve pela antinomias. Né? No conflito de regras e princípios, tem que ver a hierarquia. No caso, se o princípio ele é fundamental, etc., superior, né, ele pode, eventualmente, infirmar uma regra. E na colisão de princípios, tem de fazer a ponderação. Né? Em qualquer caso, né, que não for só um caso de antinomia simples, que é das regras, que é a antinomia tradicional, que é a antinomia keynesiana, que é da validade, se for qualquer coisa com princípios para revogar regras ou colisão de princípios, tu vai ter de fazer a ponderação. E o que é a ponderação? É o juízo de adequação, necessidade e proporcionalidade em sentido estrito. Né? Lembrando assim, que quando tem dois princípios colidentes, a ideal é que tu consiga dar eficácia dos dois, para os dois. Porque um não vai cair fora. Né? Então, o que acontece? Tu tem que ver o que né, o só o suficiente, né, para te garantir o direito para aquela pessoa, porque ele vai ser, né, na colisão com o outro, considerado mais importante, ou mais necessário, mais de acordo com os princípios, né, constitucionais. Tu vai precisar derrogar. Né? Tipo assim, o direito das mulheres de terem o seu próprio banheiro, né, a regra que diz que no banheiro feminino da empresa tem que ser só usado por mulheres, né? E o transexual. Aí é o indivíduo contra o corpo. Né? Como é que são as decisões passadas? Será que é adequado permitir que o transexual frequente o banheiro das mulheres? Será que não vai constranger as mulheres? Mas será que quando começou a história, por exemplo, com as pessoas de cor negra, não era a mesma coisa? Tipo, não quero por causa que a pessoa é estranha. Não quero porque a pessoa, né? Então, quer dizer, tu tem que ver o que se vai ajustar. Mas aí, no caso... e será... as mulheres não querem. É ponderação de direitos fundamentais, né? Porque isso aí não é que as mulheres não querem, senão isso é preconceito. Porque o cara pode até ser um homem, porque ele é um transexual, mas ele é um homem. Né? Ele se interessa mesmo por mulheres? Não, a mulher pode estar lá como veio no mundo. Ele vai dizer, sai, bofe. Não é? É exatamente, ele nem por fora mais é homem. Tem sim, claro. Tem quem diga questão anatômica. Mas tem né? Hoje em dia, hoje tem banheiro unissex. Então, será que realmente não pode ser adequado? Será que não pode ser necessário o uso do banheiro feminino? Será que não é mais congruente com os nossos princípios democráticos? É bem difícil, mas não existe uma resposta certa. Né? Todas as respostas aí, nesse caso, né, a gente tem a certeza que dentro do pós-positivismo, os julgadores estão fazendo o melhor para aplicarem, né, da melhor forma os seus princípios constitucionais, né, porque nós não temos julgadores arbitrários, nós temos pessoas, né, comprometidas com um determinado modelo, que é o modelo do Estado democrático, que não é só um Estado de direito, mas é um Estado democrático de direito, onde não tem espaço, né, para simplesmente ser. O juiz tem que ser de acordo com o que o juiz comeu. Né, ele tem que justificar de acordo com os princípios constitucionais, etc., né, na ponderação de direitos. Gente, é isso. Muito obrigada. Eu não consegui falar tudo o que eu gostaria de falar, mas a gente fez um longo passeio, né?
Não sei se eu falei... É da frente direita? Não sei se eu falei alguma coisa assim que vocês já sabiam há muito tempo. Não? Como é que está? Não sei se vocês já estão familiarizados com essas teorias todas, etc., com o positivismo. Eu fico com medo porque eu não sei como é que andam as faculdades de direito, né? Hoje em dia, se elas já estão mais aprimoradas, já faz tempo. Ou se elas ainda estão, né? Acho que não dá tempo para o professor dar tudo na faculdade também, né? Todos os aspectos, né? Então tá bom, muito obrigada a vocês, né? Aí então vocês já sabem, quando virem a minha sentença, né? Aí, ó, tá vendo essa pós-positivista? Que provavelmente o que vocês vão ver lá é um esforço meu, né? Para cumprir, então, esses ideais, né? Que estão na nossa Constituição. Muito obrigada a todos.